Vira a câmera direito, cara. Tá de lado. Tá de lado? Tá. Certo aí. E aí, Nilo, bom, cara? Beleza. Bom dia a todo mundo aí. É isso. Então, rapaziada, a intenção aí do nosso bate-papo é justamente aproveitar esse momento que a gente está vivendo, de ficar em casa e aproveitar para escutar um pouquinho da história da nossa equipe, como é que ela foi formada. E a gente pensou que ninguém melhor para conversar esse bate-papo do que o primeiro faixa preta formado pelo mestre Del aqui em Brasília, que seria o nosso grande amigo aí, o Cristiano Nilo Fortes. Beleza aí, meu amigo? Beleza? Agora melhor ainda que estou falando com vocês, família Del. Opa, tamo junto aí, cara. Cara, então, me diz aí, começa falando como é que foi sua história no jiu-jitsu, como é que você entrou, como é que você achou o mestre Del, como é que foi esse início seu aí, cara? Então, meu início, a gente começou na antiga Academia Scala, né? Que era uma referência na Zanorte, na época era uma academia muito grande, muito ampla, tinha um espaço muito bom. Eu comecei em 93 fazendo musculação, um garotão, aquela coisa, aquela febre da musculação. Aí, 2 anos na academia, me vem o mestre Del começar a dar aula de jiu-jitsu. Ele fez uma aula, creio que em novembro de 94, uma aula experimental, onde mostrou para todo mundo como é que funcionava o jiu-jitsu, como é que era o legado do mestre Fada, tudinho. E começou dali. Nesse final de ano, ele não começou a dar aula de fato, ele só fez uns bate-bolas, apresentou e começou a dar aula de fato a partir de fevereiro de 95. Então, eu posso Isso dizer que eu foi estou quando com o você mestre. começou, então? Foi o primeiro dia de aula dele em Brasília, na Academia Scala, né? Que ele começou, na verdade, no final de 94, mas aí como teve essa interrupção, Natal, ele resolveu, aí retornou em fevereiro de 95. E basicamente, de fato, começou em fevereiro de 95. Ele lecionou algumas coisas no final de 94, mas o fato mesmo, o ano marcante é o começo de 95. Ah, legal, cara. E para você começar os treinos, você teve apoio da família? Porque naquela época o jiu-jitsu era bem mal visto, né, cara? Era hit boys aí rolando, porradaria, essas coisas assim. Exatamente. E aí, como é O que foi? jiu-jitsu teve apoio, assim, era muito difícil. Cara, nunca, sinceramente, como a equipe é uma família, ela não visa tanto lucro quanto os outros segmentos, como franquias e tal, é uma família grande, então a gente quase nunca recebeu ajuda de nada, patrocínio, até no meio familiar, muitas vezes, pô, jiu-jitsu, aquela coisa mal vista sempre, entendeu? Mas o jiu-jitsu teve uma coisa muito boa na minha juventude, que eu cresci na Zanorte, que foi o seguinte: você acabou com as brigas de gangue a partir do jiu-jitsu. Por quê? Porque todo mundo que brigava uma quadra contra outra, não sei o quê, começou todo mundo a treinar nas mesmas academias. Então, Hum, praticamente, o jiu-jitsu veio para acabar com o problema de violência em Brasília. Quem viveu da minha infância no 90, final dos anos 80, conhece como é que era aquilo ali, era uma outra realidade, né? Então, o é. jiu-jitsu veio para transformar isso daí. Deu uma Todo mundo que era inimigo de um morava numa quadra, todo mundo ficando na mesma equipe, começar a treinar, e começou a ter um lutar contra o outro no campeonato, e começou, ao contrário, a reverter. As pessoas que eram inimigas começaram a virar amigas em torno do esporte. Pô, legal. O Bernardo soltou um comentário aqui agora, só para confirmar, o mestre Del ele começou a dar aula em Brasília na escala ou ele deu aula em algum outro lugar antes? Sabe dizer? Cara, que eu saiba, ele começou na escala, mas ele deu aula na performance também pelo final de 94. Mas, assim, Hum, de primeiro momento, ele veio convidado a dar aula na Scala, porque é a Scala que tinha, na época, o Beto Ferrão, faixa terceiro grau do Mestre Fada, tinha vários expoentes do esporte treinando, era uma referência do jiu-jitsu nessa época. E como o Beto Ferrão só dava aula nas terças e quintas, tinha segunda, quarta e sexta livre. Aí o Messi começou dando aula de manhã, nos períodos de manhã, e depois veio à noite e depois veio à tarde. Foram os 3 horários que ele lecionou. Então era o primeiro horário de 8 às 9h30 da manhã, depois à tarde, que era de 4h30 às 6, e à noite de 8 às 9h30 da noite. E isso perdurou muito tempo. pô, bacana. Você comentou aí do mestre Fada.
que você sabe da relação do Del com o Mestre Fada, de histórias do Mestre Fada? O que você tem aí pra gente Cara, contar do o que histórico me do vem à Mestre? recordação, eu tive 2 vezes com o Mestre Fada. Das 2 vezes que eu tive, ele tratava o Del como se fosse um filho. Filhão mesmo, aquela coisa assim que um sentimento, uma coisa fora do normal, né? E Uhum, Mestre Fada sempre foi um cavalheiro, né? Um cara muito correto nas coisas. Você via aquela pessoa que é um ser de luz, como se diz. Então, uma pessoa muito boa que eu acho que não tem pessoa que fale mal dele, porque é um cara que vibrava o bem. entendi. E o mestre, ele contava das histórias dos treinos de lá, como era na Academia Fada, lá no Rio de Janeiro. Sim, sim, contava tudo Conte os isso. casos A pra gente. questão das histórias antigas, do torpedo, era o lutador que não tinha as 2 pernas, que dava os estrangulamentos com o pedaço amputado da perna, encostava no pescoço, o outro fazia o giro da gola. E como é que você vai passar a guarda de um cara que não tem perna? Então, quer dizer, ele contava várias histórias dos alunos deles antigos, um chamado Camelo, um aluno que tinha quase 2 metros de altura, na antiga Academia Valenciana, em Valência, no Rio de Janeiro, onde ele, vamos dizer assim, criou as raízes dele por si próprio e depois com a academia própria. Então, quer dizer, ele contava de todos os mestres, inclusive eu estava lembrando aqui agora, juntando alguns documentos, o meu diploma de faixa preta não veio somente assinado pelo mestre. Na minha diplomação de faixa preta, ele convidou o mestre Valdomiro, o mestre Itaboraí, o mestre Jonas. Cara, o encontro desses 4 nesse dia foi uma coisa fenomenal também. Então, quer dizer, você via que o laço entre eles era uma coisa de família, não era aquela coisa comercial, um querendo. Não, era uma coisa de irmão, relação de irmão entre eles, né? Então, na sua graduação, veio o pessoal então da Academia Fada, veio aqui para Brasília também. Quais Sim, foram os sim. mestres? Os Foi o mestres mestre assinados, Jonas? todos eles. Mestre Jonas Itaboraí, mestre Valdomiro, todos eles assinados no diploma. Tem as fotos Pô, deles com o mestre. Então, quer dizer, se eles eram irmãos, né? Uma coisa que a gente não conseguia entender a relação. Aquela coisa que a gente viu o Messi muito rígido, aquela coisa, de repente chega, não sei o quê. Tipo, mudou o semblante do Messi na hora, enquanto ele estava falando com os outros faixa pretas antigos. pô, legal. Você falou dessa questão dessa rigidez do mestre. Que você tem para contar aí para a gente do estilo de aula do mestre? Como é que ele É, tratava os alunos? o Messi é militar, né? Então, quer dizer, hierarquia militar, você tem 2 coisas, disciplina e hierarquia, né? É o que? Os 2 pilares que são baseados na carreira militar. Então, o Messi foi um disciplinador, ele que me ajudou muito na minha vida, e muitos outros que treinaram no Del, deu um caminho, deu disciplina é tudo, cara, na vida. Então, quer dizer, você chega um bando de jovem sem nenhuma perspectiva, você bota no jiu-jitsu, os caras começam a fazer a coisa certa, seguir um outro caminho, se dedicar ao esporte, então a coisa muda, né? Você tem alguma história engraçada dessa época aí que aconteceu? Alguma chamada de atenção? Fora aqueles gritos, aqueles silêncios constrangedores que rolavam no treino? O que você tem para contar aí de marcante aí, cara? Tem alguma coisa na sua cabeça Cara, o de pronto? Messi teve muita história boa aí durante esses mais de 20 anos aí de equipe aí. E das várias de competição que a gente lembra, né? Aquele velho dizer do Messi, chegando no ônibus da competição, não sei o que, ia brigando com o ônibus, pô, mas você parece uma velha, bicho, pô, vai sentar no teu lugar. É aquela coisa que, cara, eu nunca vi. Todo mundo no lugarzinho certinho, 45 pessoas sentadas. Era o Messi começar a dormir, começava a guerra de travesseiro, um jogar pasta de dente no outro, aquela coisa, e de repente via o Messi, todo mundo parava aquela cara assim, aí de repente via aquela brigava com a gente, cara, fora do normal. Ele tinha um jeito cara, ninguém falava nada, aquela coisa calada, assim, cada um botando a cabeça no cobertor, entendeu? Ele, cara, é um cara, um disciplinador. Ele veio muito para disciplinar as pessoas. É chamar de briga de travesseiro, você está sendo delicado, né? Porque... Rapaz, mas é porque na época eu era basicamente o mais velho, o mais antigo, mas tu tinha. O Bernardo começou com 8 anos, 9 anos de jiu-jitsu, tinha vários, que os pais chegavam pra gente e falavam, cara, pelo amor de Deus, ajuda lá a cuidar do meu filho. Eu lembro que tinha um menino chamado Jean, o pai dele dava os brinquedos pra gente levar o moleque brincando no ônibus. Então aí você vê o clima de família que era. Então era um senhor de mais de 50 anos com 45 jovens no campeonato. Então, pô, o cara era demais, né? Pois é, e com relação a essas competições, essas viagens aí, cara, quais foram as mais marcantes? Como, me diz aí uma competição que você tem na cabeça aí de pronto que foi muito legal e algumas coisas que aconteceram na época.
Então, o Messi, ele tinha um calendário naquela época, né, como é hoje, a confederação, todo lugar que tem uma competição da confederação pagando em dinheiro, não tinha nada disso. Então a gente treinava o ano todo para uma, duas competições que se reuniam no Belo Horizonte, geralmente Liga Brasileira de Jiu-Jitsu em Belo Horizonte, ou até mesmo a Federação Mineira, que tinha um campeonato Taça de Cidade de Belo Horizonte, que era o mais clássico que a gente ia, porque reunia vários atletas, né? Então, quer dizer, Minas Gerais, por ser um estado muito grande, de muitos municípios, reunia gente de tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, o mestre estava sempre ao lado do Wilton Leão, o Adair, que era o presidente da Federação Mineira, e, cara, era ano após ano indo pro Taça Cidade de Belo Horizonte. Então, eu lutei literalmente de faixa branca a faixa preta nessa competição, e era uma coisa que todo ano a gente treinava para ela, focava para ela, porque era tudo muito difícil, era tudo no Rio de Janeiro, a competição da Confederação, então quer dizer, era meio do ano, era tudo muito difícil, que ninguém tinha recurso para pagar um hotel, ficar uma semana no Rio de Janeiro, no mês de férias, para poder participar de uma competição, era uma coisa muito surreal essa época, né? Então a gente ia por outra via, falava, vamos procurar as competições que nos atendam. Então a gente ia muito para a cidade de Belo Horizonte, tá? A cidade de Belo Horizonte é clássica, Mineirinho. Nossa, o que já aconteceu de história nesse Mineirinho, cara? Não, bens a Deus. Pois é, eu lembro da competição que eu participei de algumas já, inclusive. A gente ficou hospedado até no próprio Mineirinho, era No uma próprio Mineirinho na bagunça, época. No era uma bagunça Mineirão boa também já demais. fomos hospedados em tudo, então ali era bom demais, ó, época boa. Tem uma foto sua que você mandou pra gente agora recentemente, que é uma foto de faixa branca ao lado do mestre. Como é que foi essa Sim. competição? Como é que é? Conta aí Não, esse caso essa especificamente. competição foi a primeira competição que o Messi levou os atletas de Brasília. Porque como ele era junto com o Beto Ferrão, que era aluno do Mestre Fada, era Beto Ferrão e o Mestre Del na mesma equipe, e se juntou um ônibus, na verdade esse ônibus foi de equipe de Brasília. Nesse ônibus estava o Ataíde, estavam alunos do Tanque, então tinham vários professores que hoje são mestres aí, que foram para competir. Na época eram lutadores, nem davam aula. O Ataíde, por exemplo, na época era faixa azul. Eu cheguei a ver a luta do Ataíde de faixa azul nessa competição. Foi a competição Condor Mauá, em 95, que era em Niterói. Então, quer dizer, Niterói tem a Liga Niteroense de Jiu-Jitsu, a LINGE, eu creio que existe até hoje, muito forte. Então, ali foi a primeira competição. E eu caí, eu acho que justamente com um aluno do Mestre Muniz Salomão, que tinha acabado de falecer nessa época, se eu não me engano. E, pô, e o Del todo saudoso, nessa época até chorou. Pô, tu ganhou do aluno do que foi meu aluno, Messi Muni. Cara, e ficou aquela coisa na cabeça do Messi e tal. Mas, cara, foi muito legal. Mas naquela época eu não sabia jiu-jitsu. Eu tinha 3 meses de jiu-jitsu e entrei na competição de faixa azul. Então, quer dizer, era justamente. E ainda ganhar a luta de um aluno que era azul do Muniz Salomão. Então, pô, pra mim eu me senti, pô, agora eu consigo qualquer coisa, né? Você se sente Tá. invencível, mas aí quando você volta para Brasília, vai para academia de novo, eu vou botar uma faixa branca, porque não era faixa azul. Então, quer dizer, eu passei esse ano todo, literalmente, até competindo, tendo faixa branca, mas competindo de azul, amarela, o que tinha que botava, o Messi indicava, a gente ia missão dada, missão cumprida. Pois é, você falou do Muniz Salomão. Qual é a relação do mestre Del com o Muniz Salomão? Para quem não sabe, o Muniz Salomão foi professor do mestre Júlio, da GF Team. Então Exato. aí a gente tem um pezinho aí. Né? Claro, Então, claro. como é que foi essa relação aí? O que você sabe dessa história? O É, que o mestre já te contou o, com relação a isso? eu peguei bastante informação agora na viagem que a gente fez antigamente para os Estados Unidos, que ele foi dar o seminário no Texas. Então eu tive quase 10 dias com o mestre, você participou, então eu consegui pegar a fundo várias coisas assim. Então o que ele passou foi o seguinte, que o Muniz Salomão, até juntamente com o mestre Cesário, que é um mestre que dá aula em Jaboticabal, dava aula na época, até um pouco de enviado para o Jaboticabal, interior de São Paulo. Então essas duas pessoas, eu lembro dele falando, o mestre Muniz Salomão e esse outro aí, eles começaram literalmente com o Messi, que o Messi dava aula no exército. É como se ele entrasse soldado, fosse a cabo e tivesse que tomar conta dos soldados. E esses soldados começando, ele ensinava essa introdução ao jiu-jitsu dentro do quartel. E daí o Messi Munir começou nas primeiras aulas, pelo que eu sei, pelo que o Messi me passou, começou a partir daí, sendo lá no exército e tal, e começou daí, tanto ele quanto o Messi Cesário. Então os dois foram alunos do Messi no tempo do exército, antes do Messi Fado. Então eu creio que o Messi, como era militar, tinha que sair de uma cidade para outra, mudar de função,
e nisso o mestre Muniz Salomão deve ter ido para a academia do mestre Fada e continuado lá, né, por ser uma linhagem Fada, e também o mestre Fada por ser militar na época, sempre fazer parte disso, e eu creio que deve ter ido por isso. Começou com o Del, no exército, aquela coisa, e depois foi se prolongando junto com o mestre Fada. Pô, legal. Você falou que com relação às competições, quando o mestre Del tendia a aparecer nas competições, como é que era a relação dessa velha guarda do jiu-jitsu quando via o mestre nas competições? Como é que eles tratavam o mestre nesse sentido? Não, o mestre nunca falou isso, ele nunca teve essas vaidades, né? Então, é um cara muito humilde. A gente viu isso numa sessão que teve de homenagem ao Hélio Gracie no Senado Federal, que estava o Rickson Gracie, vários atletas, e se eu não me engano, o Helson Gracie. Quando esse cara viu o Mestre Del, pô, quantos embates a gente já teve, cara, isso aí me deixou branco na hora. Eu falei, cara, o mestre nunca falou dessas histórias. Aí eu colei do lado dos dois, rapaz, era cada coisa. Tu via, não sei o que, as competições, né? E vinha recordando aquelas coisas antigas. Os dois saíram da sala e ficaram uns 20 minutos, o Helson Gracie com o mestre, conversando das coisas antigas, repassando o passado, de rivalidade, da questão da academia Fada com a questão da academia Gracie. E, cara, dali eu vi que o jiu-jitsu não tinha dono também. Então foi a velha, o jiu-jitsu não tem dono, né? Então, dali eu falei, cara, Helson Gracie, que a gente eu não sabia que ele tinha esses embates com o Messi, né? Então, cara, eu falei, cara, fiquei totalmente, né? Nessa hora eu fiquei até feliz, falei, cara, quem sou eu aqui no meio dos dois aqui, tá? Ouvindo esse tipo, né? Fiquei me lisonjeado e caladinho ali, botei minha sandália na humildade, tentei absorver o máximo. Essa homenagem no Senado, foi no Senado Federal, isso? Foi uma homenagem que o mestre... Foi no Senado Federal, o mestre Hélio teve uma sessão de homenagem, acho que de alguns anos de falecimento da morte do Hélio, e vieram vários filhos do Hélio, o Rickson, para poder participar dessa sessão em homenagem. Na época até o senador Arthur Vigílio fazia parte, o Luiz Fux, do Supremo, que também foi faixa preta. Então, estavam todos esses lá, entendeu? Aquela, vamos dizer assim, a velha cúpula do jiu-jitsu, vários mestres também ligados ao Hélio, a pessoa que ficou ao lado do Hélio na morte dele, o médico que esqueci o nome, que era aluno dele, que cuidou dele. Então, quer dizer, era muito mais nostalgia e absorver do que qualquer coisa nisso aí. Foi muito bonito isso aí. Pô, bacana. Agora, voltando para a questão da equipe, Del, o que você sente que a equipe Del tem de diferente, apresentava de diferente do jiu-jitsu naquela época? Porque hoje claro, a gente tem que botar uma linha do tempo aí, né? Porque sim, em 1990, década de 90, para pós 2010, muita coisa aconteceu aí no meio do caminho e mudou, o jiu-jitsu mudou. Mas naquela época, o que a equipe Del era de diferente das demais? Como é que era o nosso comportamento em relação às demais equipes que tinham em Brasília mais... Então, cronologicamente, né? O mestre veio em 95, depois do meio de 95, o Beto Ferrão teve que voltar para o Rio de Janeiro. Então, o Beto Ferrão, que era o chefe, se diz assim, o comandante da equipe lá na Academia Scala, teve que sair. Então, houve essa lacuna. Como o mestre fazia parte, ele não tinha a equipe ainda em si com o nome, no kimono, porque ele respeitava o mestre Beto Ferrão, porque ele que lecionava na academia, aquela coisa. Então, a partir do momento que teve os horários dele, segunda, quarta e sexta, ele fez a logo, montou aquela coisa toda, deu o jiu-jitsu, a partir daquilo ali se tornou uma família. Eu vejo o diferencial, não fazendo... vamos dizer assim, comentários ruins, mas o jiu-jitsu hoje virou comercial. A gente vê os alunos saindo de uma franquia, entrando para outra, e são tratados como números em todos os lugares. A gente vê que o Del tratava a gente como filho. Tinha gente que não tinha dinheiro para pagar a academia, o mestre, não, eu pago. Cansei de ver o mestre fazer o cheque dele, né? Entrar na academia para evitar problema para o aluno poder entrar e treinar. Diversos casos aí. Então, isso aí já vê a diferença, né? Pessoal que está assistindo aí a live, cara, se quiserem fazer alguma pergunta para direcionar, aproveitar a oportunidade aí, podem mandar, eu fixo aqui na conversa e repasso para o Cristiano responder também. Vamos participar. Tem aí bastante gente na live, fiquem à vontade. Tá? Bom, o que mais? Sobre você, propriamente dito. O que você tem de uma história marcante, de uma competição marcante, ou de um embate marcante aí que teve nessa sua trajetória? Você está no jiu-jitsu há quantos anos?
mais de 30. Começou em Eu comecei 94. final de 94, então vai fazer uma boa conta aí, vai estar com 26 anos por aí, né? 30 anos de jiu-jitsu aí. Então, diga aí, competições, cara. Quais foram as que te marcaram? Cara, eu sempre classifico assim um atleta. Ele pode ser bom no treino, mas muitas vezes ele não é bom de competição. E tem atleta que é bom no treino e bom de competição. E tem atleta que só é bom de competição. Tu tem esses três tipos de atleta. Então, quer dizer, eu nunca me dei bem em competição. Eu ficava muito nervoso. Aquela coisa... Quem me conhece sabe. Então, pela questão de... Até me emociono, mas de ter que passar uma coisa boa pro mestre, entendeu? Do orgulho que ele tinha de ver nos atletas lá na beira do tatame, entendeu? Isso era abstraía pra mim. Então, pô, isso era forte pra mim, eu levava isso, eu não podia perder, cara. Então, esse peso é forte. O peso ali do velho no canto do tatame, gritando aí com a gente, olhando pra gente, postando pra gente, é pesado. E eu vou te falar que, pô, Taça de Cidade de Belo Horizonte, que eu lutei, eu nunca perdi uma luta em Belo Horizonte, graças a Deus. Todas as competições que eu entrei, de faixa amarela até faixa preta, todas que eu entrei eu consegui lograr êxito. Então, nesse ponto, eu tenho a consciência bem tranquila, que eu dei bastante alegria para ele. Eu estava presente em algumas aí, eu me lembro disso. Tem a Copa Leão Dourado aí também, aquelas copas que a gente participava, eram bem legais. Eram bem pesados. Tinha umas que você saía, tinha que sair direto pro oxigênio, que, rapaz, era brincadeira não. Era guerra. Os caras desmontando o tatame, as últimas lutas acontecendo, e tu tá lá e o cara tirando o tatame, tu, pô, o que tá acontecendo? Tô lutando aqui, acabando a chave e o cara desmontando o tatame. Então, quer dizer, era uma outra coisa. O jiu-jitsu era mais coração do que é hoje. Hoje você vê competição, os caras têm que pagar uma grana para entrar, uma grana para receber, é tudo dinheiro, tudo movido. Jiu-jitsu ao YouTube, aplicativo. Acabou a essência do jiu-jitsu. Então a equipe é uma família, na verdade. Ela deve ser considerada uma família. Eu me lembro, aquelas competições eram muito doidas. Você chegava 8 horas da manhã para começar e atrasava. Você nunca sabia qual era a hora que você ia lutar. Você ia lutar o seguinte, você levava o seu kimono e um saco de dormir. Porque você chegava na arquibancada, entrava no saco de dormir, botava o kimono de travesseiro e esperava. Aí tinha muitas vezes o cara, tô te chamando lá pra lutar. O cara vinha sair correndo, botava o kimono pra lutar. Porque a organização também pecava, porque a gente não sabia como fazer, né? A gente foi aprendendo, fazendo a coisa. A gente não teve aquela coisa assim de ter um caminho certo. Não, foi experimentação. O que vai dando certo, a gente vai botando, vai fazendo, entendeu? Com certeza. Bom, pra gente voltar um pouquinho mais na história, eu acho que a grande ideia da gente ter esse bate-papo aí é conseguir resgatar um pouco da história do Mestre Del. A gente tem um pequeno registro disso. Afinal de contas, todos sabem, o mestre já está com uma certa idade, então está cada vez ficando mais complicado realmente trazer isso à tona. E o mestre ele nunca foi de falar muito dele, ou falar muito das coisas que aconteceram com ele. Então eu queria que o Nilo tentasse botar uma linha do tempo aí para as pessoas que estão acompanhando, principalmente para esse novo pessoal, porque sim, claro. por mais que eu tenha entrado em 98, eu sempre fui uma pessoa muito instável na academia, no treino. Sim. Eu entrava, saía, mas o Cristiano ele sempre esteve lá. Então ele sabe muito de relação a isso. Eu entrei na academia em 98, mas eu parei várias vezes, mas o Cristiano sempre esteve lá. Eu ia e voltava e estava lá. O cabelo não, foi reduzindo, mas sempre esteve lá. Então eu queria um pouquinho disso, entendeu? Que você contasse pra gente como foi a história do Mestre Del, como é que ele começou no jiu-jitsu, isso, onde é que ele morava. Pelo que a gente sabe, até a história que ele conta é o seguinte: ele era de uma família pobre de pais portugueses que vieram para o Brasil, muitas vezes, eu acho que creio que fugido da guerra, algo da Segunda Guerra, algo que estava acontecendo na Europa, eles vieram para o Brasil e eles não tinham uma situação financeira muito boa. E o Messi via que eles era sempre muito brigão de rua, aquele criança que dava problema, brigava por causa da bola de futebol, ele sempre contava essa história da bola de futebol e tal. E ele, por algum motivo, começou aos 9 anos, foi no Mestre Fada na academia, e o Mestre Fada, você quer começar o jiu-jitsu? Tem que ter um kimono. Ele, não, mas eu não tenho kimono, né? O Mestre sempre ele conta essa história, né? Eu não tenho kimono. Ele, pô, bicho, mas tu não tem nada? Não, então vem cá, vou pegar e fazer uns kimonos de saco de farinha. Mesmo, né? Ele falava, tô fudido, não tem porra nenhuma, não tenho o que comer, não tem nada e tal, mas eu vou te fazer um kimono. Aí fazia um kimono de saco de farinha pro Messi.
E daí aquele kimono todo torto, que o mestre falou, disse que mas era um orgulho. Era o que ele tinha e dali começou, aos 9 anos. Eu creio que ele ficou até os 18, até completar a época de servir o exército, e ele engajou no exército. A partir do momento que ele entrou dentro da carreira militar, ele teve que passar por várias transferências. Então, ele novo, ele começou a dar aula, creio que no quartel, que foi o caso do Muniz Salomão, os cesáreos antigos, né? Ainda treinando com fada, aquela coisa. E a partir desse momento, teve um momento que ele foi para a Academia Valenciana, que é a cidade de Valência, no Rio. Ele alugou um espaço, montou toda aquela coisa. E dali ele ficou bastante tempo na Academia Valenciana até ser transferido mais para frente para outros lugares. Eu lembro dele contar a história nessa Academia Valenciana que tinha... eles faziam uma vez por ano aquele desfile cívico, então ele juntava todos os atletas de kimono, ia passeando pela cidade com a banda marcial junto, colégios, aquela coisa, e ele tinha um aluno de 2 metros de altura chamado Camelo, e ele mostra as fotos antigas, assim, tipo assim, todo mundo baixinho, o cara é um atleta da NBA, assim, uma coisa descomunal, assim, no meio dos caras, assim, era o tal do Camelo, essa história ele contando. Depois da Valenciana, eu creio que ele passou um período, foi para o Chile, foi servir o Brasil na Embaixada do Chile, se não me engano, a Dido Militar. Nisso ele ficou um tempo lá, ensinou jiu-jitsu no Chile para os carabineiros, que era a força policial do Chile. Inclusive, vários alunos dele daquela época se comunicavam com o mestre até pouco tempo atrás. Eu via, eles, fui aluno do senhor lá no Chile, relativo à Embaixada Brasileira e tal. A partir desse momento, o final do regime, ele veio para Brasília, que foi o final dos anos 90, ele tinha ainda algum cargo dentro da carreira militar, e a partir do momento que ele entrou na reserva, ele procurou o Beto Ferrão e começou a lecionar em 95 na Academia Scala. E daí para frente foi até ficar, de 95, se eu não me engano, até 2015 ou 2016, até o fechamento da Academia Scala. Antigamente ele tinha os horários de segunda, quarta e sexta, e o professor Selvagem tinha os horários de terça e quinta. Aí, com o tempo, o Selvagem foi para outra academia e o Messi ocupou os horários de terça e quinta e ficou uma academia só na Scala, né, durante esse tempo. A saudosa Academia Scala. A gente reclamava, mas a gente sentia falta. E eu vou te falar, nunca teve um espaço em Brasília tão amplo e tão bom. A gente não sabe como que aquilo se acabou, de que forma, porque, cara, era uma coisa que não poderia ter acabado aquela academia, cara. Um espaço maravilhoso, um tatame amplo, ventilado. Então, ali foi dali que a família cresceu mesmo, né? Pô, legal, cara. Nilo, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí? Alguma coisa, algum fato, alguma curiosidade aí que você acha que é interessante? Algum relacionamento do Del? Algum caso também que não inclui o Del? Qualquer coisa que você acha que é interessante essa nova geração tá conhecendo aí, tá sabendo? Cara, o Messi sempre foi um cara muito correto nas coisas dele, né? Então teve um caso aqui, cara, a gente estava até na cidade de Belo Horizonte, ou do Leão Dourado, eu não lembro, mas era no Mineirinho. E nosso amigo Rony, que dá aula nos Estados Unidos hoje, lá em Austin, e estava lá com os alunos dele, os caras na zoação foram lá na noite e pegaram os picolés da lanchonete do Mineirinho, e cara, o cara da lanchonete chegou de manhã, viu aquela coisa, pô, mas quem é que veio aqui? Aquele bando de picolé, e o Messi já acordou naquela loucura, gritando com todo mundo, pô, mas quem é que pegou o picolé, não sei o quê? Quem vai aparecer aqui agora? Rapaz, mas não deu 3 segundos, o próprio cara fui eu, Messi, o outro fui eu também, desculpa. Fizeram uma vaquinha lá para poder pagar esses picolés, esses caras comerem, e todo mundo voltou com aquela cara de o Messi pagando sapo daquele jeito, todo mundo voltou quietinho, calado. A gente nem tinha participado também, tinha que ficar calado também, que o Messi sempre foi disciplinador, né? Tô vendo vários atletas aí nossos aí, ó. O Ian Sveiter, que tá nos Estados Unidos, Paulo Guimarães, Bernardo, um abraço a todos aí, Thiago Braga, Bigão. Cara, tem muita gente aí. Da equipe Del, cara, você conhece a galera que foi exportada? Isso que eu ia trazer para você aí. O Del exportou muita gente aí, que hoje em dia não faz mais parte da equipe, mas em algum momento bebeu aí da fonte. Então, lembra algum pessoal, onde é que a gente tem aí raiz ou ramificações da equipe? Nossa, o que acontece? A gente nunca foi disso tipo de franquia, de querer expandir comercialmente, não. A gente expandia pelo coração. Então, alunos nossos que passaram pela equipe, tem o Mamute na Califórnia, tem o Rony em Austin,
Aí tu tem os alunos do Bernardo em Marrocos, tu tem o pessoal de Belém do Pará também, que é o do Neto, o pessoal da Sensei lá de Belém do Pará. Tu tem o Felipe de São José do Rio Preto. Que é bem grande E lá, daí né, vai. inclusive, velho. Com certeza. Tem bastante. Tem O cara bastante fez gente. uma equipe e levou o nome do Del, até hoje leva. Tá lá, o pessoal também tá grande também. Tem o pessoal do Ceará também, Do tem o Ceará, André lá no exatamente. Ceará. É bem Então, quer legal. dizer, a galera expandiu, mas expandiu de coração. Não foi nada forçado, não foi nada É, comercial. o mestre ele nunca foi de fazer essa gestão, né, de cobrar esse lado das pessoas, né? Nunca cobrou Sim, nada dos alunos para levantar a bandeira, nem nada disso. Eu acho que claro. é justamente por isso que acaba sendo um problema quando o próprio mestre Del não está lá mais presente para falar, porque aí cabe a gente levar essa história. E eu acho que essa que é a Sim, com nossa certeza. proposta aqui. É lembrar, galera, não esqueçam das suas origens, não é mesmo? Se não fosse o mestre Del, será que estava todo mundo aqui? Será que a gente estava treinando Com jiu-jitsu, certeza. conhecendo essa história? Não, não é Se nem você questão de sair da... jiu-jitsu, é questão de vida. Eu ia ser um outro ser humano, com certeza. Pessoas que a gente ajudou, que o Leroy, várias pessoas aí teriam outro caminho. Pô, falar do Leroy, conte aí a história do Leroy. Como é que é? A história do Leroy é sempre boa de contar aí. Leroy, a gente fala que é o famoso jaguatirica escaldado, cara. Tentar no tambor com a jaguatirica escaldada, velho. Tu não tem ideia. É o cara, meu irmão, parece uma onça, cara. É um cara fora do normal. Tem várias histórias. É um cara também que nunca fugiu na hora da competição. Ele não, podia não ter a técnica que os outros atletas tinham, mas quando o Leroy lutava, todo mundo parava o estádio para poder ver. Era É aquela coisa verdade. de aí sacudir, então jogava pra mesa, aí o cara já desequilibrava mentalmente, aí ele entrava na onda do Leroy e acabou, velho. Então, quer dizer, muitas vezes o Leroy ganha, não sabe a técnica nenhuma, o cara não, mas chegava lá e ganhava por quê? Porque ele conseguia tirar o cara do ponto de equilíbrio dele, sair do que ele aprendeu, do que ele fazia, entendeu? E dali ninguém segurava, entendeu? Não só o Eu Leroy, acho como que tiver vários lutadores bons, o Júnior, Dinezé, Rodney. o Roger, tá, inclusive, está nos Estados Unidos também, né? Isso, Ele isso. foi para lá Tá em São agora. Francisco lá agora, se Deus quiser vai dar certo lá. Não, tá dando já. Com relação ao Leroy, eu estava perguntando assim, como é que o Leroy veio parar na equipe? O que foi? Como é Então, que era a história dele? eu e o Júnior, que somos parceiros, assim, de mesma idade, moramos na mesma quadra, a gente começou no jiu-jitsu praticamente junto, eu um pouquinho antes, o Júnior depois, e o Júnior praticava escalada num lugar chamado Ibiti, que fica abaixo da Academia Escala, fica perto do açaí também, então o Júnior um dia estava tomando um açaí, fazia escalada, e o Leroy, acho que, se não me engano, vigiava carro lá na frente lá. E ele olhou e falou, pô, que legal, que parada é essa que tu faz jiu-jitsu? O Júnior chegava de calça de kimono, uma coisa assim, e começou a trocar ideia com o Leroy, não sei o quê, ah, bicho, vamos lá na academia. Aí trouxe o Leroy um dia para academia, fizemos um treino com ele na escala, mas como ele não tinha dinheiro para poder muitas vezes pagar a mensalidade da escala, eu levava ele para treinar na Tribus, que era uma academia que eu dava aula no final da Asa Sul. Eu dava aula no Messi, eu comecei a dar aula também pela equipe Del, mas com a minha turma na academia Tribus. E dali, o Leroy foi, ninguém segurou. Foi dali treinando direto, né, pô, só a galera pedreira, aquilo ali era um laboratório. Então tinham várias Verdade. pessoas que eu competi para fora de Brasília. Não, vou lá fazer um treino na Tribus. Pô, aquilo ali era um sapão, era um subsolo que não tinha ar, cara. Então, cara, faltava oxigênio, um acúmulo de gás carbônico lá gigantesco, e os caras não entendiam porque que o pessoal da tribo tinha mais gás do que as outras academias, porque a gente treinava num ambiente que era uma bolha de gás carbônico, você não tinha oxigênio. Então, meu irmão, qualquer um ficava bom numa coisa dessa, cara. Os caras tinham um gás fora do normal, né? E nisso daí foi, entendeu? De várias equipes iam lá pegar treino e tal. Nunca tivemos problema com ninguém. A equipe Del sempre foi isenta, porque o Del treinava para transformar a pessoa para um cidadão, transformar para o mundo, não é só para o lutador. Entendi. Nilo, bom, tô vendo aqui os temas para a gente puxar, mas eu gostaria de ver se tem mais alguma coisa aí que você tem na sua cabeça, que você consegue lembrar de bate-ponto, que você acha interessante o pessoal tá sabendo, alguma coisa sobre o próprio, o que o mestre Del falava do mestre Fada, alguma coisa aí que a gente possa ter deixado passar antes da gente encerrar o bate-papo. Tem alguma coisa aí pronto? Ó, o Bernardo mandou uma aqui, ó. Conta a história do campeonato de Uberlândia do quartel. A gente foi no campeonato Liga Brasileira, lá em Uberlândia. E o que acontece? A gente não tinha acomodação.
E o Messi, por ser militar, conseguiu acomodação, cara, no quartel militar. Só que, pô, a gente chega meia-noite na competição, tu vai instalar num lugar onde estava todo mundo dormindo já. Então a gente teve que chegar, tocar aquela zona, lá um saindo, um entrando, e os militares lá dentro. E o Messi reclamando, pô, não sei o que, coisa e tal. É, cara, aquilo foi marcante. A história do Morango também, ele conhece o Morango, vai ter uma história boa aqui. Tava lá, o campeonato em Caldas Novas, né? O que acontece? Muitas vezes aquelas equipes eram rivais. E a rivalidade não ficava somente no campeonato. Então, quer dizer, lá fora da competição havia briga. A verdade é essa, havia briga. A gente não pode esconder o que aconteceu naquela época. Então, por um embate de uma equipe com outra, começou a sair uma porrada, coisa e tal ali. E de repente, cara, cadê o Morango? Cadê o Morango? E de repente você vê assim, embaixo da mesa do diretor da competição, o Morango pegou o microfone da competição e começou a pegar aquele sininho. Pim, 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 pim. Aí Júnior, piano, que outro japonês, e ficava essa coisa e ninguém sabia de onde é que estava saindo esse som, cara. De repente, você olha lá embaixo da mesa, sai um Morango com o microfone, com o batedorzinho também, que era um outro cara louco, né? Nesse mesmo campeonato teve a história dele da bola de sinuca. Então tá lá a luta do Morango, os dois lá no bom embate, coisa e tal. Aí o Morango, não, o juiz, para a luta, o juiz, para, interrompe a luta. Aí o Morango vai, tira uma bola de sinuca de dentro da calça, joga pro cara do lado, beleza, agora pode continuar. Aí tu imagina, fala, cara, o que o cara tava fazendo com a bola de sinuca dentro da calça na hora da competição? Aí tu fala, pô, ele era tão pirado, desculpa, Morango, mas tu era tão louco quando era criança, cara, que tu queria a bola da sinuca, ele botou, levou a bola lá, de algum lugar que a gente tava lá, tinha sinuca, ele queria a bola, levou e esqueceu. Foi lutar horas e horas depois, estava o diabo da bola incomodando o cara vai para a luta pro juiz tirando a bola da competição. E o Del olhava aquilo aqui e não estava entendendo nada. Depois que a gente foi contar a história pro Del, mas, cara, eu nunca vi um cara rir tanto, parecia que ia mijar nas costas de tanto rir. Essa é a equipe, né, velho? Os contos de família, né? E ali atrás, ó, as faixas que o Messi me deu, ó, de 7º e 8º grau. E futuramente, se eu chegar... Levanta aí. Essas são as faixas do Messi. Inclusive, a sua faixa preta é do Messi também, né? Exato. Eu tive essa grande honra. O que acontece? Quando ele veio dar aula a Brasília, ele era faixa preta 5º grau. Porque como ele ficou longe da academia, essas coisas, ele tinha um tempo de faixa preta, mas ele estava longe da confederação, aquela coisa que a gente sabe, aquela formalidade que a confederação pede, de anos, aquela coisa. Então o que acontece? Então ele ficou represado, ele poderia ter sido Messi muito antes, mas teve esse problema dele estar lecionando em outros lugares, em outros países. Aí quando ele chegou, regularizou a situação dele, ele recebeu a faixa de Messi. Eu tive essa honra de dar a faixa de Messi vermelha para o Messi e usar a faixa dele, que ele usava de 5º grau. Ele me deu a faixa preta dele antiga. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Já está branca. E essa aqui foi a faixa preta, a última faixa preta dele que ele usou, a faixa preta 5º grau dele. E quando eu fui pegar a minha faixa preta, eu recebi dele das mãos dele, que eu uso, às vezes eu uso ela para dar uma recarregada da bateria. Eu tinha uma coisa na cabeça agora, acabou fugindo, cara, dessas histórias. Ah, lembrei. Essa graduação do Mestre Del na faixa vermelha aí, a gente tem um álbum, depois eu posso até disponibilizar as fotos, mas está lá no álbum da equipe, tem a cerimônia, inclusive saiu uma matéria na Tatame. Como é que foi isso? Você tem fama de ser bem emocionado nisso aí, né? A gente tem algumas imagens de você escorrendo uma pequena lágrima no seu olho. Mas aí, conte aí, como é que foi o sentimento de poder botar a faixa vermelha para o Mestre? Mesmo porque, eu acho que vale a pena, desculpa te interromper, mas acho que vale a pena frisar aqui que o Mestre Del, ele foi um dos primeiros faixas vermelhas reconhecidas pelo IBJJF e CBJJ, e, salvo engano, o primeiro faixa vermelha reconhecido da linhagem Fada. Exatamente. Depois vieram outros, o próprio Hélio Fada foi graduado, agora é reconhecido, mas o Mestre Del foi antes dele. Muito antes. O que acontece? Como o Messi começou no jiu-jitsu com 9 anos, a idade que ele está hoje, você subtrair os 9, você vai ver quantos anos de jiu-jitsu o cara tem. Ele tem mais de 70 anos de jiu-jitsu. De faixa preta, ele pegou faixa preta em 1958.
Então, quer dizer, Verdade. ele tem 52 anos de faixa preta, se eu não me engano. Então, pô, como que uma pessoa dessa não ia chegar a ser mestre? A gente sabe que muitas vezes o métier da confederação é dominado pelos Gracie, que os fadas nunca tiveram essa abertura, porque o fada sempre lecionou no subúrbio. Ele não era da elite, da Zona Sul, da Copacabana, da Ipanema, daquela, né, não, ele serve o contrário. Quando eles iam lutar na academia do Hélio Gracie, o mestre falava, ó, água de poço, os caras ficavam gritando isso para humilhar os caras que vinham do subúrbio. E quando o cara encaixava uma chave de pé, que o mestre, a galera do Fada era especialista em chave de pé, sapateiro, sapateiro. Isso se perdurou até o final dos anos 90. Até quando eu comecei, os caras, tu vai dar chave de pé, nossa, que feio. Ah, mas que feio porque não bate do mesmo jeito, não é uma técnica, não é eficiente. Por que é feio? Aí hoje você vê o jiu-jitsu, tudo que era feio, hoje é um maravilhoso e lindo. Vê essas posições aí totalmente esquisitas aí, que os moleques ficam fazendo um sentado no chão, que o jiu-jitsu pode ser técnico, mas é um jiu-jitsu horrível. Isso não é o jiu-jitsu que a gente aprendeu, entendeu? É evolução para campeonato. O jiu-jitsu mesmo, a velha escola como o judô, isso não pode perder. Os caras podem fazer berimbolo, fazer o que quiser, mas o jiu-jitsu tradicional não pode ser perdido. Porque jiu-jitsu não é competição, cara. Jiu-jitsu é família, é muito mais além disso, entendeu? Não é um cara chegar lá, ó, ganha a competição, nossa, eu sou demais, é demais nada. Eu vejo muito cara desse aí que ganha competição, que chega lá na academia, vai treinar, e, irmão, o cara não consegue dar dentro com os caras, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal tem que separar as coisas, não é porque o cara é competidor de competição que ele é o melhor do mundo, entendeu? É verdade. Então, o Messi sempre foi para isso, ele sempre foi para o lado da doutrina esportiva, para o desporto, não para a coisa da competição em si. A gente participava de competições porque o esporte em si demanda, mas não era uma coisa que era obrigada, ele nunca obrigou ninguém a fazer isso. Até eu que não gostava de competir, porra, ia porque era de coração, entendeu? Então nunca teve essa pressão do Messi. E, pô, É verdade, nunca teve ele... pressão, né? Eu me lembro disso bem. Eu também nunca fui um cara de competição, mas eu me lembro bem disso. Ele gostava que a gente fosse, né? Mas não era nada que impedisse, muito menos de ser graduado. Hoje em dia tem tanta coisa na graduação aí que às vezes dá até um pouco de aversão, né? Venda de faixa, porque assim, opinião minha, né? Eu acho que a graduação ela vai muito além de simplesmente estar no tatame. Me diz aí se eu estou errado ou não. Eu acho que é justamente o que você foi para o mestre. Assim, você, durante muito tempo, era a referência do mestre para tudo. Eu me lembro que você era uma válvula de escape muito grande dele, né? Ele realmente descarregava muita coisa em você e deixava na sua mão muita coisa da gestão da equipe. Que era muito legal. O que acontece? Eu lembro que era muito legal. Justamente, por ser uma coisa de família, o laço que você tem, cara, é muito maior que coisa de academia, entendeu? Então, quer dizer, o mestre, por ser militar, ele botava uma coisa na cabeça, cara, não tinha quem tirava. Uma das únicas pessoas que ele conseguia ouvir era eu. Então, as pessoas precisavam de alguma coisa com o mestre, chegava no tato com o mestre, era só eu que chegava. Tipo, vamos fechar a academia, que ele nunca gostava de fechar a academia, já se diz aqui. Se deixasse, ele dava aula dia 25 antes do Natal, ele saía dali para a ceia da casa dele. Não gostava de fechar de jeito nenhum esse período final do ano, assim, de 25 a 2 de Réveillon, cara, era uma luta. A gente queria viajar para descansar um pouco. O mestre, não, a academia não pode parar, não pode parar. Então, quantas vezes eu parei de viajar, parei de fazer as coisas que eu tinha que ficar lá, obrigado, que tinha que dar aula. Então, eu lembro de muitas vezes os professores se juntaram, Cristiano, esse ano não dá, cara, a gente precisa descansar, cara. 3, 4 dias a mais de treino não vai adiantar. Conversa com o Del pra gente fechar 2 dias antes do Natal e voltar depois do Ano Novo. Aí eu, putz, como que eu vou conseguir? Cara, arranjei uma fórmula lá de botar na cabeça, mestre, os professores se dedicam, você vê. Eu fiz, cara, com uma história para poder chegar no dia de falar, mestre, vamos fechar a academia? Aí, não, você tá certo, bicho. Eu, nossa senhora, isso foi um alívio pra mim, que eu pensei que ia tomar um esporro. Porra, lá vem vocês, estão querendo vida mansa e tal. Então, quer dizer, ele sempre foi assim, foi um cara muito certo nas coisas dele, o que é certo, entendeu? E, cara, formava cidadãos pro mundo. Você vê que todos da equipe hoje que estão aí é um pessoal preparado para a vida, entendeu? Verdade. Os que eram fracos de cabeça, muitas vezes se distanciavam naturalmente. Só os que ficaram era o pessoal família mesmo, que tinha que ficar. Isso é uma percepção que a gente tem, né? A gente é meio uniforme, né? As pessoas, elas
se entendem. Aquele pessoal que é muito fora da curva, que tem um comportamento muito para um lado ou para o outro, não tendem a continuar. Realmente isso eu percebi ao longo dos... Eu tenho o quê? 22 Mas, ó, o Messi anos ajudou muita quando eu gente, comecei. viu, cara? Ajudou. Teve vários alunos que começaram a treinar jiu-jitsu por depressão. Ele tinha isso, o Messi Fada tinha essa visão do jiu-jitsu de inclusão social. Tinha o torpedo que não tinha perna. Ele escreveu vários livros em relação do jiu-jitsu com depressão, com tipos de inserção social. Então, quer dizer, não era aquela coisa. Enquanto uns estavam pensando, vou pra Zona Sul, vou botar uma coisa, vou ficar com dinheiro. O cara não, cara, eu tenho minha carreira militar, eu vou ajudar os outros. Então, nisso daí que foi a diferença, entendeu? Então, quer dizer, me desculpe, mas você nunca ouviu falar que a família Grace ou algo assim teria feito alguma coisa naquela época em subúrbio, ter ajudado, isso não cai na mídia, pelo menos que a gente fica sabendo. E o Messi Fada é o contrário. Época... O que a gente fica sabendo do Messi Fada é que ele, cara, ajudava as pessoas incondicionalmente por coração. Entendeu? Verdade. A gente tem pouco tempo. Uma história boa aqui, ó. Uma história boa lá do Pará. A gente estava no Pará e o Messi queria conhecer o túmulo do Conde Coma, né? Então a gente foi, juntou o pessoal do Pará, eles se prontificaram, levaram a gente no cemitério, o Messi foi lá, Tiaguinha com todo mundo, a esposa de tio Messi, que tem que agradecer muito, né? Tiago, uma guerreira. E, pô, essa tá lá no túmulo do Conde Coma com o Messi. Pô, pra mim foi foda, né? Pois esse assunto que eu queria entrar. Você viajou algumas vezes com o Messi para fazer seminários junto com os Messi. Me diz aí alguns lugares que você viajou, que isso tem de uma memória aí legal, um ponto legal. Cara, eu sei que para Austin você foi, o que mais? 2 vezes para Austin, a gente foi para Belém do Pará, lá com o Neto, da Sensei, a gente foi para São José do Rio Preto diversas vezes com o Felipe lá. Então, quer dizer, sempre onde tinha uma família Del, a gente arranjava um jeito de ir lá, levar o mesmo que não fosse para, tipo assim, ele não gosta de seminário, ter que cobrar essas coisas. Ele chegava lá, dava um bate-bola na academia dos caras e tal, cara, era muito melhor do que se fizesse uma coisa organizada e tal. E uma coisa que eu lembro de um seminário em Austin, né? Com o americano, me desculpe os americanos, mas como você vive num país capitalista, a tua relação de aluno-professor é totalmente diferente como a da equipe nossa que tem no Brasil. Então, o Rony sofreu muito com isso, porque o cara, não, eu vou treinar ali porque ali é melhor, é mais barato, ou não sei o quê. O cara saía de uma academia para outra como se tomava um copo de água. E veio um aluno lá, um cara, um moreno grande, cara, 2 metros de altura. Cara, você via, cara, e o Messi ensinando a saída como se fosse o cara dar uma pernada, dar um chute, o Messi ensinava a defesa. E, pô, o Messi com quase 80 anos, eu vi que o cara tava na maldade. Então, quer dizer que você dá um chute e você vai sair? Aí eu, putz, tô vendo que já vou ter que pegar esse cara aqui agora, cara. E eu ficando já atrás do cara, aquela coisa, o cara, bora, bicho, chuta! Chuta forte, aquele jeito dele explosivo. E vai aqui, ó, e botava a mão na barriga assim. Aí veio o Morenão dar um chute, o Messi deu uma saída, meu irmão. Esse cara voou que nem um voo de águia. O cara se espatifou no tatame, que ele queria acertar o Messi, velho. Um senhor de 80 anos na maldade. O Messi lá deu uma saída rapidinha na malandragem. Eu nunca vi um cara ser tão ridicularizado, todo mundo rindo da cara do cara, porque o cara justamente era de uma outra equipe, estava fazendo um seminário porque era o Messi. E na hora quis botar em xeque a idade ou alguma coisa do Messi, se deu mal, cara. O Messi sempre tinha uma saída para tudo, cara. Verdade. As pessoas às vezes esquecem isso, né? Assim, gente, o Messi tem uma história. Todos esses grandes mestres têm uma história. Você não pode comparar o seu vigor físico com o vigor físico de uma pessoa de 85, 90 anos de idade. Mas você também não pode menosprezar o conhecimento que ele tem. Quem já tomou um estrangulamento do mestre ali, mostrando a posição, pode falar. O meu pescoço já sofreu muito. Defesa de agarramento de punho. Beleza? Ele já quebrou minha mão. Eu tive que aguentar com o pulso quebrado, no final da aula, sair dali e engessar o braço. Porque ele vinha, vamos, bicho, tu vai ver. Cara, não tinha um que segurava. Um senhor de 70 anos botava um garotão daquele malhadão lá, botava no chão, o cara batendo, entendeu? Lembro do Bernardo também fazendo, já nos últimos tempos, aí o Bernardo sofrendo nessa, né? E depois que saiu, veio outro, aí alguém foi me ajudando a tomar o meu lugar, né? Na ajuda do Messi. Então o Bernardo sofreu muito com isso aí, velho. Bernardo, Rodney, nossa senhora, Rodney, coitado, velho. Eu lembro daquele bichinho pequenininho, todo peludinho, com a sobrancelha forte, assim, rapaz, o Messi dobrando ele, jogando no chão. Rapaz, não era brincadeira não, cara. É verdade, cara.
Então, Nilo, a gente tem mais 5 minutos aí, cara. 6, eu acho. Senão o Instagram ele trava depois de 1 hora. Você tem algum recado aí pro pessoal? Você gostaria de passar alguma coisa, alguma dica, alguma orientação, ou até mesmo uma nova história aí pro pessoal que tá assistindo a gente aí agora? Eu acho que o jiu-jitsu tem que ser praticado, como eu falo, não o novo jiu-jitsu ou o velho jiu-jitsu, mas tem que ser praticado com coração, cara. Você não pode pensar porque eu vou para uma equipe porque lá tem mais técnico, o cara ensina mais isso. Cara, não é isso, cara. Isso aí você vê, tem vários atletas aí que aprenderam e passaram suas técnicas treinando praticamente sozinhos com um outro atleta. Jacaré, lá no Amazonas. Então você tem várias pessoas que desenvolvem o seu jiu-jitsu e não precisa de uma academia, de uma franquia, de um professor X que tem um roteiro de aula, não, cara. Jiu-jitsu é coração. O mestre sempre ensinou, jiu-jitsu não tem dono. E ele sempre falava, onde tiver um aluno e tiver 2 pessoas, ali tem o jiu-jitsu. Que não tem sensação melhor do que tu tá lutando com o cara e o suor escorrendo na cara, aquela coisa que a gente via que era uma coisa que transcende o ser humano, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu tem que ser praticado com o coração antes de tudo. O Bernardo está chamando aqui falando para você contar como é que você assumiu a turma da noite aí em relação ao sequestro do mestre aí. Como é que foi essa história? Justamente, o Messi fazia as competições internas, né? Então o que acontecia? O pessoal ia, fazia inscrição com o Messi, levava lá, que na verdade a inscrição era o valor da camiseta, né? Eu não tinha, como se diz assim, o valor de uma inscrição. Ele pegava a camiseta, quanto é que dá a camiseta e tal, rateava, muitas vezes até saia do bolso dele, cansei de ver o Messi dando cheque dele para pagar a camiseta, as medalhas do evento. E cansei zilhares de vezes. Então o que acontece? Nessas horas de campeonato interno, de recolher o dinheiro e tal, o Messi dando aula à noite, recolher o dinheiro, tal, o pessoal para pagar a camiseta amanhã, coisa e tal. Tava ele e o Pedrinho, que era um aluno até muito, muito bom hoje no jiu-jitsu, está em outra equipe. E nessa de saída da academia, não sei se alguém pode ter dado a letra para algum vagabundo desse, os caras foram lá, renderam o Messi e o Pedrinho, na saída da academia, roubaram esse dinheiro da competição, a bolsa de academia deles, e deixou ele num lugar ermo, no setor de indústria e abastecimento. E a partir desse momento a gente viu que, não tem como, né? O Messi, realmente, na situação que está, um senhor daquele, né, no auge do seu jiu-jitsu de quantos anos, está na situação daquela. E a partir daquilo, eu já até treinava à noite, mas aí ele teve que passar o horário da noite, tendo em vista disso, da relação de segurança e tal. Família preocupada também, sempre os filhos muito preocupados com ele, né? Que ele tem uma família linda, tinha os 2 filhos. Então, basicamente isso. Ele teve que parar e eu tive que assumir a partir disso. E disso... A gente tem histórias de mestre. Aqui em Brasília mesmo, esqueci o nome do mestre que sofreu um assalto e ficou paraplégico, né? Como é que Sim, o mestre Pudim. Pudim, ele mesmo. Isso. Realmente tem que tomar cuidado, né? Cara, assalto você tem que dar o que você tem, porque o cara não tem nada a perder, você não sabe em que situação que ele tá, psicológico, entendeu? Tudo que é bem material, você tem que nada você consegue construir. Né? Exato. Eu me lembro dessas aulas de defesa pessoal do mestre. O mestre falava isso, falava que por mais rápido que a gente fosse, o dedo no gatilho era mais rápido que a gente conseguiria fazer. Então, Com certeza. caso de violência armada, realmente a gente tinha que usar a inteligência, não querer dar uma de herói, né? Exato. Gente, eu queria agradecer aí, cara. E, ressaltando, lembrando, é um dos únicos professores de jiu-jitsu que leciona a defesa pessoal. Porque jiu-jitsu hoje é berimbola, aquela coisa lá daquele 2 magrinhos parecendo 2 carrapatos um com o outro. Não, cara, cadê a defesa pessoal? Cadê o jiu-jitsu antigo? O jiu-jitsu antigo era dividido em 3 partes. Era defesa pessoal, era a famosa esquenta-banha, que era o jiu-jitsu só com a calça, que é praticamente um treinamento meio que de vale tudo, já numa situação real. E o jiu-jitsu de kimono. Tu tinha essas 3 que tu treinava na academia. Tipo, hoje tem o treino de Atemi, que eles falavam, que é o esquenta-banha. Hoje não, hoje é o treino de kimono, hoje é o defesa pessoal. Hoje não, os caras só querem ensinar o jiu-jitsu esportivo, porque é o que dá dinheiro, é o que gira competição, é o que dá aplicativo. Então vamos sair disso aí, cara. Vai treinar jiu-jitsu de coração. Esquece esse negócio técnica. Que eu vou, o cara dando. Não existe técnica, não, cara. Jiu-jitsu é coração. Se você quiser, você vai aprender lutando com o teu companheiro, muitas vezes, cara, empiricamente. É engraçado, né? Porque o jiu-jitsu é justamente isso. A gente entra no tatame, se cumprimenta, todo mundo se abraça, depois todo mundo tenta se matar, depois volta todo mundo a ser amigo de novo. Exatamente. Eu acho que é por aí. Então, galera, eu queria agradecer aí a presença
do Cristiano, agradecer, a gente bateu um público bem legal, 50 pessoas aí assistindo. Massa. Porra, show de bola. Queria agradecer a galera que dispôs do tempo. Eu vou disponibilizar a nossa conversa no YouTube, tá? Então depois quem quiser assistir vai estar lá. E eu queria finalizar, e até mesmo dar a oportunidade do Cristiano finalizar com algumas palavras que o mestre tem 20 segundos. Eu vou finalizar, você não. O mestre finalizava as nossas conversas, principalmente as aulas de sexta-feira, falando para o pessoal aí que se for sair, usar a capa de chuva, a chave de fumaça. Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. É o mais importante. Se for dirigir, não beba. E acrescentar uma agora, cara.